Olá, como vai você? Cada vez melhor? Lembre sempre do seu compromisso de estar cada dia melhor. Não subestime a força dos nossos pensamentos, da nossa postura. Podemos fazer coisas extraordinárias, mudanças extraordinárias em nossa vida a partir da decisão de buscar estar cada vez melhor. Não melhor do que o outro, mas melhor do que eu era ontem. O amor exigente, com seus 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, responsabilidade social e espiritualidade pluralista, ensina muito sobre isso. Quem vai falar sobre o AE é a Sônia Oldani, coordenadora regional de amor exigente em Guarulhos, São Paulo. Sônia, você está cada vez melhor? Trabalhando sempre, né? Trabalhando sempre para estar cada vez melhor. Primeiramente, olá a todos vocês que estão conosco. Lembrando sempre a importância do Amor Exigente, o Amor Exigente como organização não governamental, atuando em todo o território brasileiro através de grupos de auto e mútua ajuda, nos quais são discutidos os temas de prevenção e orientação ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Nós temos também a nossa literatura, que é composta do livro O que é Amor Exigente, Prevenção com Amor Exigente antes que coisas ruins aconteçam, Amor Exigente para professores, Espiritualidade com Amor Exigente. Esses dois últimos que nós estamos falando, eles são coadjuvantes da literatura principal, que são os 3 primeiros. Então, Espiritualidade com Amor Exigente e Mostrar Caminhos, que é um livro que também trabalha os 12 princípios de uma forma diferente, eles são coadjuvantes dos primeiros 3 livros. Então, nós continuamos com a professora Maristela, né? Eu ia te chamar de doutora porque eu estou com o teu currículo aqui, que é vasto, né? Mas a professora Maristela, como ela gosta de ser chamada, ela é professora assistente, doutora do curso de Pedagogia na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Ela é líder do grupo de pesquisa Educação Infantil, Aprendizagem e Desenvolvimento Profissional em Contextos Integrados e é autora e coautora de diversos livros na temática da educação infantil. E ela está aqui conosco. Boa tarde, né? Seja sempre muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui e estar com você durante todo esse mês. Prazer é meu. E nós gostaríamos de falar para você que nós vamos trabalhar hoje o tema sustentabilidade da vida humana. Então, nós começaríamos, professora, perguntando, consciência de sustentabilidade, né? Como poderíamos definir essa frase? Acho que a gente pode definir de uma maneira muito simples. A sustentabilidade é nós olharmos para frente e percebermos que as coisas têm vida e se mantêm com vida e com qualidade. Certo? Acho que a ideia de sustentabilidade é isso. Daqui a 50 anos, nós olharmos para frente e percebemos, por exemplo, os nossos rios estão vivos, a nossa mata está viva, a nossa economia está viva, nós estamos vivos. Maristela, e a relação entre sustentabilidade e educação? Eu diria que a relação entre sustentabilidade e educação está diretamente vinculada ao ser humano. Ou seja, a sustentabilidade para nós, na vida humana, significa nós podemos oferecer uma condição de qualidade, de desenvolvimento, para que daqui a 50 anos a gente possa falar, estamos melhores. O ser humano está crescendo, o ser humano está mudando a cultura das injustiças, a cultura das desigualdades, a cultura do egoísmo. Então, se daqui a 50 anos nós estivermos na nossa sociedade com outro tipo de princípio, com outro tipo de valor, com outro tipo de integração, nós podemos dizer, valeu a pena. Mas o que valeu a pena? Valeu a pena acreditar que a matéria da sustentabilidade da vida humana seja a educação. Nós precisamos investir cada vez mais em educação para que nós possamos ter melhores seres humanos,
melhores cidadãos, melhores produtores de cultura e de história, pessoas que ousem transformar a sociedade de uma forma mais humana, sustentado mais nos princípios da vida humana, dos princípios da humanidade. Então a educação, nesse sentido, ganha na condição de que os nossos processos civilizatórios são melhores pela educação, ganham mais sentido, ganham mais significado, né? Então a educação, para mim, na verdade, ela é a condição de sustentabilidade da vida humana, a condição de pensarmos que daqui a alguns anos nós vamos poder olhar para trás e perceber que nós melhoramos. É o sentido da prevenção. Quanto mais investirmos no ser humano, quanto mais investirmos na sua melhoria, mais nós teremos a chance de tirar as nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos adultos das condições, das situações de risco. Em todos os sentidos, Em né? todos os sentidos. Existe um projeto pedagógico inserido aí na educação infantil em relação a essa ideia de sustentabilidade? Eu acredito que sim. Eu acredito e defendo que sim. Em que medida, Sônia? Em todo o tempo que nós estamos dizendo de fazer da pessoa melhor, de oferecer o melhor desenvolvimento para ela, de capacitarmos e otimizarmos o potencial dela para entender mais e melhor o mundo. Ou seja, ela vai estar se estruturando em termos de conhecimento, em termos de cognição, para entender do que ela faz parte. Eu acho que a gente ganha muito nesse sentido. A educação infantil deve fazer isto, precisa se estruturar para fazer isto. E nós temos princípios na educação infantil que são fundamentais em todo e qualquer projeto pedagógico que pode nos garantir isto. Nós temos os princípios éticos, estéticos e políticos. Tá certo? Então, quando a gente fala de princípios, por exemplo, estéticos, nós não estamos só falando da admiração de um quadro, de uma obra de arte. Nós estamos falando do ponto de vista de percebermos aonde é que nós, seres humanos, encontramos o prazer. Veja só onde a gente pode chegar. Uma professora, por exemplo, percebe que a criança, na educação infantil, está comendo fígado e não gosta, ou passa mal. É preciso dar chance para que essa criança coma o fígado mais uma vez, para que ela, na sua percepção, na sua degustação, descubra se ela gosta ou não. É o estético do prazer da degustação. E nós temos essa parte estética no nosso olhar, nas obras que a gente vê, na forma como a gente vê os nossos trabalhos, os trabalhos dos outros, no nosso olfato, em todos os 5 sentidos ou mais, se é que nós não os temos, né? Talvez a gente tenha muito mais. A percepção extrasensorial, né, das coisas. Eu acho que este investimento no ser humano garante uma possibilidade do ser humano entender a vida de uma forma diferente, entender o mundo de uma forma diferente, estruturar conhecimentos de uma forma diferente das crianças que se encontram hoje no ensino fundamental, no ensino médio, do ser humano em outras etapas da vida. Se nós conseguirmos desenvolver essa sensibilidade mais aguçada hoje nas nossas crianças, eles serão adultos, adolescentes diferenciados para a vida. Diferenciados para a relação com o outro, diferenciado para a relação com os nossos mares, com os nossos oceanos, com a nossa água de casa, com as nossas plantas, com o ser humano. Com ele próprio. Com ele próprio. Ele vai ter condições de fazer melhores escolhas. Agora, Maristela, a minha preocupação. Como trazer a família para esses projetos dentro da escola? Você tem uma ideia de como é que nós poderíamos fortalecer a presença da família, a importância dela acompanhar a escola nessa evolução toda? Como é que a gente podia fazer isso? Se a senhora me permitir um exemplo da minha prática profissional... Por favor. Eu acredito muito no que a gente faz, eu tenho muita convicção no que eu faço, no que eu proponho. Eu tenho um grupo muito doido de pesquisadores que me encampam as ideias e me ajudam nessas coisas. Eu tenho um projeto de extensão na universidade
nós produzimos conhecimento no nosso grupo de pesquisa, nós formamos os nossos estagiários nos grupos de estudos sobre educação infantil, onde eles vão buscar se entender mais e melhor enquanto pessoas dentro da relação com a temática educação infantil. E nós nos comprometemos diante da sociedade em publicizar a educação. De que maneira? É muito dinâmica a forma como a gente faz isto. Mas este ano nós fizemos uma atividade muito interessante com 2 escolas, 400 famílias mais ou menos, né? No qual nós íamos na porta das escolas vestidas de palhaço, com feições diferentes, com alguma coisa que chamasse nossa atenção. E a nossa condição era o tempo todo de estar interrogando. Era uma coisa até um pouco agressiva, mas eu pedia para as meninas, cheguem com um olhar meigo, olhem com acolhimento, mas não deixe de fazer a interveniência, né? A intervenção. E a intervenção significava o quê? Perguntar para os pais, para os responsáveis por essa criança, por que educação infantil? Por que você traz a criança para a escola? Para quê? Então, durante semanas, 2 ou 3 semanas, cada dia fazíamos uma interveniência, uma assédio, de maneira diferente junto a esses pais. No sentido de que eles pudessem parar e pensar, para quê? Por quê? O que meu filho vem fazer aqui? É importante o brincar? E depois, no dia 2 de junho, nós nos reunimos, né? Pais. Infelizmente, os professores não participaram. Que pena, né? Voluntário, eles deveriam ir de maneira voluntária, eles não quiseram. É uma pena, mas acho que é um dado significativo para a gente repensar como esses professores estão se comprometendo, como nós estamos fazendo. Era uma situação bastante rica para eles também, significativa. Mas aí nós fomos, então, trabalhar com esses pais. A comunidade, pais que não eram de pais, também chegou. E a questão era a seguinte: nosso compromisso, publicizar a educação infantil e propiciar a integração entre a instituição de educação infantil e as famílias. Somos os mediadores da universidade fazendo isto, certo? Muito bem. Com os pais, o que nós fizemos? Enquanto as crianças estavam sendo acolhidas e brincando com as estagiárias, nós estávamos colocando para o grupo de pais, para o grupo de responsáveis, a importância da educação infantil, a importância do brincar. Então fizemos isso em 2 palestras, deixando claro, palestras rápidas de 40, 45 minutos, para que serve a educação infantil? O que é importante a gente pensar dentro dela? E eles foram participar, e os homens, pais, foram os primeiros a chegar, que nos deu muita satisfação. E a parte final, depois dessas 2 pequenas palestras, era de uma vivência de como se trabalha na educação infantil com brincar, mas uma vivência intermediada para que pais e filhos pudessem, dentro da instituição de educação infantil, vivenciar o que a criança vivencia. Se colocar no lugar da criança, perceber a importância daquilo que a criança está fazendo, se sentir no lugar dela para entender melhor, para sentir melhor. Então nós dizíamos, inclusive, que isso é meio que um time de futebol. A gente tem diferentes atores trabalhando em diferentes setores. E é importante que todo mundo trabalhe junto pela educação, né? A sustentabilidade se dá a partir do momento que nós reconhecemos a importância da educação infantil nesse sentido, de forma a que a gente possa levar o conhecimento a outros e que esta ideia de sustentabilidade da educação ou da vida humana através da educação possa se tornar um projeto de sociedade, possa trazer os pais para discutir a educação dos seus filhos com os professores, com a instituição, possa permitir que nesse diálogo que eu desejo, já enfatizei aqui em outros programas, que seja respeitoso, que seja um diálogo em que se reconheça as condições, os papéis de cada um, que a gente possa projetar qual é a sociedade que nós queremos. O que nós esperamos para os nossos filhos, através da educação hoje oferecida para eles, que eles sejam, que eles façam amanhã. Que sociedade a gente quer? Nós queremos constituir ou manter essa sociedade competitiva, capitalista, em que o ter é mais importante do que o ser?
Nós queremos que os nossos filhos passem por 12, 15, 18 anos de vida escolar para que eles possam passar no vestibular? O que nós estamos preparando? Como é que nós estamos preparando os nossos filhos? Então eu acredito, eu tenho a convicção que esse diálogo entre as instituições, e mediado sobretudo por essa instituição, onde tem os profissionais da educação e que devem ser competentes, bem informados, possa de fato trazer os pais a essa participação, ou os responsáveis pelas crianças, a essa participação de uma maneira muito diferenciada, muito respeitosa e atendendo ao que precisa a cada dia, certo? O entendimento é o primeiro passo dessa necessidade. O que é a educação infantil? O que vem a ser a educação? Como é que nós vamos nos enxergar daqui a 50 anos? Estaremos vivos? A nossa educação é uma educação que promove vida, que promove respeito? Ou a nossa educação é uma educação que promove competição, desigualdade, injustiça? Portanto, a gente não vai ter muito o que salvar daqui a 50, 100 anos. A história é cíclica. A história nos coloca que, em alguns momentos dela, nós tivemos mais sensibilidade, outros menos. O que nós temos hoje na nossa sociedade não é nada novo. Os problemas que o amor exigente trata não é nada novo do que não se tinha antigamente. Certo, as festas, a gente vê as festas comendo regadas a bebidas, a sexo e tudo mais, na Grécia e tudo. Mas a forma como nós vamos lidar com isso pode fazer a diferença hoje. O conhecimento que nós temos, a nossa sensibilidade pode trazer consequências diferenciadas para a gente entender uma sociedade muito diferente, talvez, do que a gente tenha hoje. Mas aos pais cabe a responsabilidade de buscar também, de fazer o movimento de buscar mais conhecimento, de participar mais da vida do seu filho, de vivenciar mais o dia a dia desse seu filho, para saber quem é esse menino, quem é essa menina, quem é essa criança, como essa criança está se colocando no seu grupo. Maristela, eu acho de imensa importância, nesse momento, você deixar bem claro para nós, não só o envolvimento da família, buscando, levando, fazendo, mas o comprometimento do professor. Isso é fundamental, porque ele é o profissional. A ele não pode ser dada a chance de errar sem consequência. Tudo tem consequência, mas eu estou dizendo assim, ele tem uma formação, ele tem um estatuto profissional, ele faz parte de uma classe profissional que tem por compromisso formar e desenvolver o outro, certo? É uma coisa intencional. Então, nos processos formativos, ao professor, ao futuro professor, cabe, nessa formação, o conhecimento do que pode acontecer. Ele tem estudos sobre antropologia, sobre a sociologia, sobre a filosofia, sobre as teorias do desenvolvimento, Então, ele precisa projetar cada uma das suas ações em termos de onde ele vai chegar. O que ele está fazendo, ele precisa ter conhecimento sobre aonde pode levar ou não essa criança. Então, a senhora está corretíssima. O professor, ao profissional, cabe o eterno compromisso de buscar a autoformação e a formação profissional. Por que o eterno compromisso? Porque se nós somos os profissionais que trabalham com o conhecimento, e o conhecimento está em processo de ebulição constante, ele se transforma, ele se enriquece, ele ganha outras leituras, necessariamente nós não podemos deixar de buscar o tempo todo este conhecimento também, esta revisão, este enriquecimento, o conhecimento cultural, a participação na vida cultural de uma cidade, a participação política, a nossa profissionalidade, ou o que nos é específico fazer, não está mais, dona Mara, circunstanciado só à sala de aula ou só à instituição. Nós temos um compromisso político que vai além disso. A nossa profissionalidade hoje, ela já se refere a uma participação nossa diante e junto à sociedade.
Como é que você vê? Sônia, eu estou entrando aí nas suas perguntas. Não. Eu deixo as duas perguntarem para mim. Pode fazer as perguntas que quiserem. Como é que você vê as posturas tão radicais do corporativismo em benefício só da classe? Pode ser falado isso na televisão assim, ou greves e necessidade de pagamentos? Olha, eu diria para a senhora que nós não temos efetivamente uma classe profissional estruturada, bem organizada. Isso nos falta também. Eu acho que isso é uma condição muito bem estruturada da ideologia política do país, que não quer que essa classe se estruture. No momento que a classe de professores, que é a classe do magistério, se estruturar e revelar a importância que ela tem, eu acho que o país muda. Exatamente. A educação ganhando o valor, o espaço que tem pelos seus próprios profissionais, muda. Então, a greve é um direito que assiste a todo e qualquer trabalhador, né? Nós não podemos negar isto. Ela traz consequências? Ela traz consequências. Ela pode contribuir do ponto de vista da gente criar cidadãos que saibam defender os seus próprios direitos? Também. Mas ela faz muito mal a todos. Ela gera muitas dificuldades. Ela gera consequências não necessariamente do ponto de vista de quem está causando os seus problemas, aos professores. Mas ela vai atingir diretamente a criança, o ser humano. É como a classe médica. Os médicos se param, a saúde do outro se compromete. E quando um médico falha, ou quando um médico entra em greve, ou quando ele perde uma vida, um paciente, ele perde um paciente. Ele compromete uma família. O tamanho da importância da educação está na extensão das suas consequências. Quando nós comprometemos o nosso trabalho em sala de aula, nós não matamos uma família. Nós matamos 40, 45 famílias. Nós comprometemos a sociedade pelo que nós causamos a 45, 50 crianças. Na educação infantil esse número é menor, mas se isso vier num efeito cumulativo de coisas não tão boas feitas do ponto de vista do desenvolvimento das nossas crianças, do respeito às nossas crianças, esse efeito vai ser em cadeia bastante ampliado. Então, o professor a professora precisa entender a responsabilidade que ela tem diante da sociedade. Cabe ao professor, à professora, buscar uma melhor formação. Cabe a eles realizar, efetivar um papel sociopolítico-cultural que efetivamente possa respeitar a vida e propiciar, através da educação, a sustentabilidade da vida humana, como nós colocamos no começo. Maristela, eu costumo dizer que pais, família e professores são como o elefante, não sabem a força que tem. Sabe, se nós nos organizarmos, se nós nos juntarmos em benefício da educação no nosso país, nós vamos ter muito mais condições de fazer qualquer tipo de mudança. Não tenho nenhuma. Mas nós temos que estar juntos. Perfeito. O interesse é nosso. E não tem nenhum pai que não esteja lá na política, que não esteja à frente desses poderes. Eu vou até fazer uma colocação. Nós estamos com um Plano Nacional de Educação para ser aprovado. Ele deveria ter sido aprovado há 2 anos atrás, certo? E agora, politicamente, porque foi aprovado 10% para a educação, os políticos, os deputados estão retirando as suas assinaturas do relatório final. É uma estratégia para que esse projeto volte à discussão de novo. Nós precisamos fazer uma força, a nossa força de sociedade, a nossa força de pais, a nossa força de profissionais, para que este projeto do Plano Nacional de Educação seja aprovado e que seja implementado em tudo o que tem de bom e melhorar o que tem de ruim. É importante isso. Você sabe o que eu pensei enquanto a professora falava rapidamente na importância dos voluntários de Amores e Gentinho. Nem me fale. Acabou o programa. Que pena.
Sônia, temos mais um programa com ela, né? Temos o último programa, né, que será na próxima semana, e o tema é Educação, Constituição de 1988 e Diretrizes Curriculares de 2009. Então, contamos com a sua audiência e com a certeza da presença da professora aqui junto conosco. E eu só queria lembrar você, telespectador, a nossa revista. A nossa revista, o Informativo de Amor Exigente, que traz informações a respeito do movimento de amor exigente e também temas, assim como os que foram discutidos aqui, e outros mais de grande importância à família. Sônia, obrigada, viu? E eu que agradeço. Olha, Maristela, o negócio é o seguinte, quando um tema é importante para discutir, o tempo voa e quando nós vemos já acabou o programa. Mais uma vez, professora, doutora, a sua presença enriquece o nosso programa. Obrigada. Muito obrigada, contamos com você na próxima semana e obrigada a você que nos assiste. Conte conosco. Nós contamos com você também.